Na mesma semana, meus pais pagaram à vista pela casa nova do meu irmão. Eles juraram que estavam quebrados demais para salvar minha filha que estava morrendo. Ela nunca foi realmente um de nós. Minha mãe disse sobre a Lia, sobre minha menina de 6 anos. Depois, na festa de inauguração da casa, ela pegou meu celular, mostrou a vaquinha da Lia e riu. Olha ela mendigando para estranhos por uma criança que nem é da família. A sala toda riu junto com ela. O custo do tratamento experimental da Lia era menor que a cozinha nova do meu irmão. Ela morreu 90 dias depois. 3 anos depois, meu irmão desabou, o fígado destruído, e o pronto-socorro precisava de um doador vivo. Minha mãe segurou meu pulso. Por favor, você é a única compatível. Eu soltei os dedos dela e peguei minha bolsa. O médico perguntou se era um sim. Eu dei à minha mãe as mesmas 3 palavras que ela deu para a Lia. Eu sou Iris, 35 anos. Eu analiso documentos financeiros para viver. Eu sei o exato momento em que um número para de ser um número e vira uma confissão. Deixe-me levar você de volta para aquela terça-feira em que um daqueles números parou meu coração. Era um processo de sinistro, nem era meu de verdade. Um supervisor largou um caso de espólio na minha mesa porque eu era a que nunca perdia uma vírgula. Avaliação de imóveis, bens do espólio, limpeza padrão. Eu abri a pasta e vi um nome que não esperava ver no trabalho. Otávio Pinto, meu avô. Ele já tinha partido havia 2 anos. O espólio havia sido encerrado. Era um resíduo, uma seguradora cobrando uma apólice pequena. Nada dramático, mas anexada no final, enterrada debaixo da certidão de óbito, havia uma página que eu nunca tinha visto na vida, um documento de fideicomisso. E na linha de beneficiária, na letra caprichada de um advogado, estava um nome que fez o escritório ficar em silêncio ao meu redor. Lia, minha filha. Eu fiquei muito quieta. Li 3 vezes. O fideicomisso Família Otávio Pinto, constituído 14 meses antes de ele morrer. Objetivo: saúde, educação e bem-estar de sua bisneta Lia. Financiado com R$ 214 mil. Eu não sabia que esse fideicomisso existia. Ninguém nunca tinha me contado. Nem minha mãe, nem meu pai, nem o advogado que leu o testamento na mesa da cozinha deles, enquanto eu ficava parada na porta segurando um bolo que ninguém comeu. Meu avô havia deixado uma fortuna para minha filha que estava morrendo. E no ano em que ela estava morrendo, eu mendigava para estranhos na internet R$ 200 de cada vez. Quero que você pare um segundo com isso, porque eu não consegui. Fechei a pasta, disse ao supervisor que estava me sentindo mal, o que era verdade, e dirigi para casa com as mãos tremendo no volante. Eu não chorei. Tenho notado isso em mim mesma. Quanto pior é, mais quieta eu fico. A Lia costumava dizer que eu tinha uma cara de quem pensa muito. Ela batia na minha bochecha e me dizia para não me preocupar tanto. Ela tinha 6 anos e me consolava. Naquela noite eu tirei a caixa do armário. A caixa da Lia, as pulseiras do hospital, um cacho de cabelo da cor de areia molhada, um desenho de giz de cera que ela fez na ala de oncologia, uma casa com uma porta amarela gorda e uma figura palito. Eu na janela, nós duas sorrindo. Ela intitulou em letras cuidadosas: "Para quando eu melhorar." Ela desenhou uma casa para nós porque alugávamos um quarto e sala em cima de uma lavanderia. Ela queria uma porta amarela. Eu colei aquele desenho de volta na geladeira onde ele morou por 3 anos e fiz uma promessa para mim mesma que ainda não entendia completamente. Eu ia descobrir o que aconteceu com o dinheiro do meu avô. Antes de continuar, se isso já está pesado no seu peito, pare um segundo para curtir este vídeo e se inscrever. Ajuda histórias como a da Lia a chegarem nas pessoas que precisam delas. E me conte nos comentários de onde você está ouvindo e que horas são aí. Eu leio todo mundo. Me lembra que não estou falando para uma sala vazia. Agora de volta àquela pasta porque uma página levantou uma pergunta que eu não conseguia parar de fazer. Se meu avô financiou um fideicomisso para a Lia e a Lia nunca viu um centavo, então para onde foram os R$ 214 mil? Eu sabia como responder isso. É literalmente o meu trabalho. Deixe-me contar quem é minha família para você entender contra o que eu estava lutando. Meus pais são Gláucia e Raul. Na nossa cidade, Mirante, 40 minutos fora de Belo Horizonte, eles são o casal que todo mundo chama de sólidos. Raul tinha uma empresa de refrigeração e ar-condicionado por 30 anos. Gláucia mandava na família. E por família, quero dizer meu irmão Tadeu.
Tadeu era o filho que carregava o nome. Tudo se curvava para ele. Quando ele bateu o carro aos 19, eles compraram outro. Quando ele perdia um emprego, sempre era culpa de outro. Ele era charmoso, barulhento, o cara que pagava uma rodada e esquecia a carteira. Meus pais olhavam para ele e viam um rei. Olhavam para mim e viam a conta. Eu era o acidente que acabou útil, a quieta, a que consertava as coisas. E a Lia? A Lia era o acidente que eles nunca perdoaram. Eu engravidei aos 26 de um homem chamado Daniel, um pedreiro de mãos gentis e sem pedigree. Meus pais me disseram que ele não era do nosso tipo. Daniel morreu numa queda num canteiro de obras antes da Lia dar o primeiro passo. Eu criei ela sozinha. Minha mãe veio ao hospital quando a Lia nasceu, olhou para ela por uns 4 segundos e disse: "Bom, ela é sua." Esse foi todo o acolhimento. Ela é sua. Por 6 anos, minha mãe mandava dinheiro de aniversário para os filhos do Tadeu e esquecia o nome da Lia no Natal. Eu dizia a mim mesma que não importava. A Lia tinha a mim, nós tínhamos nossas rotinas, nossas piadas, nossos sonhos de porta amarela. Éramos uma família de 2 e era o suficiente. Então a Lia ficou cansada de um jeito que o sono não consertava. Depois vieram os hematomas que ela não conseguia explicar. Depois uma palavra que ainda não consigo dizer sem apertar o maxilar. Leucemia, leucemia linfoblástica aguda, o tipo que anda rápido em corpos pequenos. Lutamos 8 meses. Quimioterapia, remissão, recaída. E então, em fevereiro daquele ano, a oncologista me sentou e disse que o caminho padrão tinha acabado. Havia mais uma opção, um ensaio clínico em São Paulo, uma imunoterapia experimental com resultados reais em crianças exatamente como a Lia. Não era coberto. O custo total de bolso era R$ 178 mil. Eu ganhava R$ 81 mil por ano. Tinha R$ 9 mil guardados e uma criança sem tempo. Então fiz a coisa que jurei que nunca faria. Fui até meus pais. Preciso que você imagine isso porque eu repassei 1000 vezes. A sala de estar deles, o bom sofá que ninguém sentava. Minha mãe com as mãos cruzadas como se já estivesse rezando pelos doentes. Meu pai sem tirar os olhos da TV. Eu contei sobre o ensaio, contei o número. Contei que a médica da Lia disse que era a melhor e talvez última chance. Minha voz ficou firme o tempo todo porque se eu deixasse rachar, eu teria desmoronado. Minha mãe suspirou como se eu tivesse pedido o carro emprestado. Iris, ela disse, não podemos dispor de 1 centavo para isso. Não somos feitos de dinheiro. Eu disse que o ensaio tinha 50% de taxa de resposta. Eu disse que a Lia tinha 6 anos. Meu pai finalmente olhou para mim. Criança fica doente, ele disse. Você não pode jogar dinheiro bom atrás de uma causa perdida. Uma causa perdida. Minha filha sentada no carro lá fora com um livro de colorir. E então minha mãe soltou a frase que ainda me acorda às 3 da manhã. Ela nem baixou a voz. Sinceramente, Iris, ela nunca foi realmente um de nós. Não é meu problema. 3 palavras. Eu ouvi elas no sono por 3 anos. Eu me levantei. Não implorei. Aprendi que implorar só ensina às pessoas que elas podem te recusar. Dirigi a Lia para casa, fiz macarrão com queijo para ela e comecei uma vaquinha online naquela noite porque eu tinha acabado com a família para pedir. Aqui está a parte que ainda revira meu estômago. Naquela mesma semana, exatamente aquela semana, meus pais pagaram à vista por uma casa de 4 quartos na Rua das Mangueiras para o Tadeu. Um presente de inauguração, eles chamaram, porque o Tadeu e a Marlene estavam começando a família deles, e família aparentemente era algo que você podia comprar à vista, enquanto sua neta morria a 40 quilômetros de distância. Eles fizeram uma festa e me convidaram. Quase não fui, mas o Tadeu ligou e disse, a mãe quer a família toda lá. E alguma parte desgastada e esperançosa em mim, pensou que talvez se eles me vissem como a Lia tinha ficado magra, eles mudassem de ideia. Levei a Lia. Ela usava o vestido favorito e o gorro de tricô porque o cabelo tinha caído. Você já sabe como foi. Minha mãe encontrou meu celular aberto na vaquinha. Ela levantou ele no meio daquela cozinha reluzente nova, granito que eles pagaram à vista, e anunciou para uma sala de tias e primos que eu estava mendigando para estranhos por uma criança que nem é da família. A sala riu. Alguém disse, ai, Gláucia. Alguém encheu a taça de vinho de novo. A Lia puxou minha manga
e perguntou por que a vovó estava brava. Eu disse que a vovó não estava brava. Querida, vamos tomar sorvete. E fomos embora. 90 dias depois, a Lia morreu numa cama de hospício com o desenho da porta amarela colado na grade. Ela me perguntou se ainda poderíamos ter a casa algum dia. Eu disse, sim, meu bem, claro, vamos ter a porta amarela. Eu enterrei minha filha num vestido que minha mãe não ajudou a pagar. Meus pais mandaram flores. O cartão dizia, pensando em você. O Tadeu não veio, tinha um compromisso de trabalho, e eu guardei meu luto numa caixa, fechei com fita e funcionava. Porque é isso que pessoas quietas fazem. Funcionamos. Voltamos para nossas mesas e lemos os números dos outros, e não desmoronamos onde alguém possa ver. Até que uma pasta perdida colocou o nome do meu avô na minha frente, e um fideicomisso que eu nunca tinha ouvido falar, e uma pergunta que eu era especialmente equipada para responder. R. 214 mil. Para onde foi? A primeira coisa que fiz foi puxar o processo completo do espólio do meu avô, a versão a que eu tinha direito legal, porque descobri que eu estava nomeada nele. E vou chegar nisso. O fideicomisso tinha sido constituído numa firma em Belo Horizonte. Minha mãe, Gláucia, estava listada como fiduciária, a pessoa legalmente responsável por gerir aquele dinheiro para o benefício exclusivo da Lia. Minha mãe controlava o dinheiro que meu avô separou para salvar minha filha. Eu sentei no carro no estacionamento da firma e me forcei a respirar. Eu sei como fideicomissos funcionam, sei o que um fiduciário pode e não pode fazer. Um fiduciário não é dono, é um cuidador. Gastar dinheiro do fideicomisso em qualquer coisa que não seja a beneficiária, digamos, uma casa para o filho de outra pessoa tem um nome. Chama-se violação de dever fiduciário, e não é uma área cinzenta. É uma linha dura e brilhante, com um tribunal do outro lado. Mas eu ainda não tinha os números. Tinha uma suspeita e uma ferida. Então fiz o que eu faço. Requisitei uma prestação de contas completa do fideicomisso. Cada depósito, cada retirada, cada data. A firma disse que levaria algumas semanas. Eles também me disseram algo que mudou tudo quase como um adendo enquanto grampeavam meus formulários. Meu avô não tinha apenas nomeado minha mãe como fiduciária, ele nomeou uma sucessora, alguém para assumir se a primeira falhasse em seus deveres. Eu, Otávio Pinto, que costumava dar um doce de hortelã para a Lia e chamá-la de passarinho, tinha me feito a última linha de defesa. Ele confiou na filha para fazer o certo e confiou em mim para pegar, lá se ela não fizesse. Dirigi para casa e olhei para a porta amarela na geladeira por um longo tempo. O vovô sabia, em algum nível ele sabia o que eles eram, e construiu uma porta que eu podia atravessar. Agora eu só precisava encontrar a chave, e chaves, na minha experiência, são feitas de datas. A prestação de contas chegou numa quinta-feira num envelope simples. Fiz um café que não bebi, espalhei as páginas na mesa da cozinha debaixo da porta amarela e li cada linha do jeito que leio tudo. Devagar, 2 vezes, não confiando em nada. O fideicomisso abriu com R. 214 mil. Durante a maior parte de 2 anos, ficou quieto ali, rendendo um pouco, dinheiro de mercado do meu avô, uma corda de salvação para minha filha. Então uma linha, uma data, e o chão inclinou debaixo de mim. 9 de março, uma única retirada, R. 186 mil, transferidos do fideicomisso da Lia para uma conta que eu não reconhecia. O campo de memo estava em branco. O saldo depois mostrava R. 28 mil e pouco, 9 de março. Eu sabia daquela semana. Sabia no corpo. Foi a semana em que sentei no bom sofá e ouvi minha mãe dizer, não podemos dispor de um centavo. Foi a semana em que a oncologista da Lia esperava por um depósito que nunca veio. Abri o laptop. Registros de cartório são públicos. Puxar uma escritura é algo que eu faço dormindo. Rua das Mangueiras. Casa do Tadeu. Preço de compra pago integralmente. Sem financiamento. Data de registro. 11 de março. 2 dias depois que o dinheiro saiu da minha filha. Coloquei o extrato do fideicomisso ao lado da escritura e fiz as contas em voz alta, sozinha na cozinha, porque alguém tinha que dizer R. 186 mil saindo do fideicomisso da Lia no dia 9. Uma casa comprada à vista no dia 11. O número não era só próximo, cobria o preço de compra e as despesas de fechamento quase até o último centavo. Eles não só se recusaram a ajudar minha filha,
Pegaram o dinheiro que meu avô deixou para salvá-la e gastaram em bancadas de granito para o meu irmão. O tratamento custava R$ 178 mil. Eles tinham R$ 186 mil. Tinham o suficiente para salvar, lá, e R$ 8 mil sobrando, e usaram para fazer uma festa onde riram de mim. Eu não gritei. Eu te disse, quanto pior é, mais quieta eu fico. Fiquei sentada até o café esfriar e a luz mudar, segurando o desenho da Lia numa mão e um extrato bancário na outra, e entendi finalmente exatamente o que minha família era. Então me levantei e encontrei uma advogada. O nome dela era Paula Gomes, e ela cuidava de litígios de espólios e fideicomissos num sobrado perto do Fórum de Belo Horizonte. Ela tinha cabelo grisalho que não pintava e um jeito de escutar sem interromper que eu confiei imediatamente. Coloquei tudo na mesa. O fideicomisso, a cláusula sucessora, 9 de março, 11 de março, a escritura. Ela leu por um longo tempo. Quando terminou, tirou os óculos. Dona Iris, ela disse, quero ter cuidado para não criar expectativas. Eu não tenho expectativas, eu disse. Tenho datas. Me diga o que elas significam. Ela quase sorriu. Elas significam que sua mãe tinha o dever legal de gastar aquele dinheiro numa única pessoa, sua filha. Em vez disso, ela praticou alto negócio para beneficiar um terceiro. Isso é violação de dever fiduciário. É um dos casos mais limpos que vejo em 20 anos. Ela bateu na escritura. E como os recursos são rastreáveis, foram direto do fideicomisso para aquela casa. Podemos alcançar a própria casa. Um tribunal pode determinar a constrição judicial do próprio imóvel, já que ele foi pago com um bem rastreável. Em termos simples, aquela casa foi comprada com dinheiro roubado, então a casa pode responder por isso. Eu disse a frase que guardava na boca havia uma semana. Eu sou a fiduciária sucessora. O vovô me nomeou. As sobrancelhas da Paula subiram meio centímetro. Para ela, era um show de fogos. Então você não tem só um caso, ela disse. Tem legitimidade para assumir o controle do fideicomisso e exigir cada real de volta. Seu avô construiu uma alavanca para você. Quer puxar? Aqui está a coisa. Preciso que você entenda aquele momento. Puxar aquela alavanca não traria a Lia de volta. Nada traria. Eu sabia disso desde o começo. Isso nunca seria sobre vencer. Era sobre a verdade ter peso, sobre um número virar a confissão que sempre foi. Em voz alta, num registro onde minha mãe não pudesse rir e afastar. Puxe, eu disse. Mas primeiro, construí do jeito que construo cada reivindicação que já ganhei. Um documento de cada vez, até a imagem não poder ser discutida. Passei minhas noites na mesa da cozinha com uma planilha, porque planilha é onde eu faço meu luto agora, extratos do fideicomisso numa coluna, registros de cartório na outra, datas cruzadas. O fideicomisso abriu com R$ 214 mil. Ficou intocado a maior parte de 2 anos. Depois 9 de março menos R$ 186 mil. A casa registrada em 11 de março paga integralmente. Despesas de fechamento, ITBI, título. Puxei cada número que o registro público dava. E quando somei o preço da casa com as despesas, o total deu R$ 185 mil e pouco. Eles drenaram o fideicomisso da Lia até o último real que a casa exigia e embolsaram a diferença. Então encontrei a coisa que revirou meu estômago mais que a retirada. Enterrado no processo do espólio havia uma nota promissória de uma página. Um contrato de empréstimo dizia, entre o fideicomisso e o Tadeu para a entrada, datado de 8 de março, um dia antes da retirada. Tidy, conveniente. Exceto que meu avô tinha morrido 5 meses antes, então ele não poderia ter aprovado. E a fiduciária não pode emprestar o fundo médico de uma criança morrendo para o tio dela comprar uma casa e chamar de prudente. Não era evidência de inocência, era evidência de que eles sabiam no dia 8 de março que o que estavam prestes a fazer precisava de fantasia. Pessoas que fazem um recibo falso sabem exatamente o que estão roubando. Eu não fotografei nada dramaticamente, não colei nada na parede, não mantive caderno secreto. Não precisava. Tudo que eu precisava já estava no registro público e num arquivo certificado do fideicomisso, datas que estavam abertas o tempo todo, esperando alguém que lia números para viver colocar, las lado a lado. Entramos com a ação 6 semanas depois.
Petição para remover Gláucia como fiduciária por violação de dever fiduciário, confirmar-me como sucessora e recuperar os recursos desviados com reivindicação sobre o imóvel da Rua das Mangueiras como produto rastreável. Eu não fiz sozinha. E quero nomear a única pessoa no trabalho que tornou suportável, porque pessoas como ela não são nomeadas o suficiente. A dona Vera, no departamento de sinistros, 2 mesas adiante, 61 anos e afiada como navalha. Ela me pegou uma tarde olhando um extrato do fideicomisso em vez do meu trabalho real, e em vez de denunciar, puxou uma cadeira. Isso não é um processo de sinistro, ela disse. Não, eu disse. Ela leu meu rosto por um segundo, do jeito que pessoas que tiveram suas próprias guerras privadas leem um rosto. Seja o que for, ela disse, faça direito, e faça devagar, e me deixe cobrir sua mesa quando as audiências chegarem. Não preciso da história, só preciso que você ganhe. E toda vez que eu tinha uma audiência, meus arquivos estavam milagrosamente resolvidos quando eu voltava, e nenhuma de nós nunca disse uma palavra sobre isso. É assim que ajuda de verdade parece. Quietinha, sem plateia, o oposto de tudo que minha família já fez. E aqui é onde quero que você preste atenção. Porque a partir desse ponto havia 2 histórias rodando ao mesmo tempo. Havia a história que minha família acreditava e havia a história que eu realmente estava vivendo. Elas nunca se alinharam até o final. E a diferença entre elas é a coisa toda. A história da minha família era esta. Pobre Iris, instável de luto, entrou com uma bobagem de processo e o advogado da família daria um tapa e sumiria. Minha história era esta. Eu já tinha ganhado. Eles só não sabiam ainda. Antes de contar como eles descobriram, pergunta rápida. E eu realmente quero seu palpite. Quando o advogado dos meus pais finalmente respondeu àquela petição, o que você acha que eles alegaram que os 186 mil faltantes eram? Digite sua teoria nos comentários antes de eu contar. Prometo que é pior do que você está pensando. A resposta deles veio na carta 3 semanas depois e eu li parada na caixa de correio. O dinheiro, escreveu o advogado deles, tinha sido um empréstimo, um que meu avô havia autorizado verbalmente antes de morrer, destinado a manter um ativo familiar dentro da família. Além disso, argumentavam que a verdadeira intenção do fideicomisso sempre foi beneficiar a família como um todo. E minha leitura era uma distorção oportunista por uma parente afastada. Uma parente afastada. Era isso que eu era agora, não a mãe da criança. O fideicomisso nomeava uma oportunista. E então a parte que realmente me assustou. O advogado deles notou que a cópia do fideicomisso que eu havia protocolado estava faltando a página final executada, a página de assinatura com o selo do tabelionato e, crucialmente, a designação de fiduciária sucessora. Sem aquela página, argumentavam que minha autoridade como sucessora não estava estabelecida e toda a petição deveria ser indeferida. Eu fiquei gelada na entrada porque eles estavam certos sobre uma coisa. A cópia no espólio estava incompleta. A última página não estava lá. Alguém tinha puxado. Quero ser honesta com você sobre esse trecho, porque foi o ponto mais baixo antes do fim. Por cerca de 2 semanas, acreditei que poderia perder. Não porque eu estivesse errada, eu nunca estive errada, mas porque a única folha de papel que provava que meu avô me escolheu estava faltando. E as pessoas que teriam puxado eram as mesmas que drenaram o fideicomisso de uma criança morrendo sem piscar. Eu ficava acordada fazendo a coisa que o luto faz à noite, que é sussurrar que você falhou com ela 2 vezes agora. Uma quando não conseguiu salvá-la, de novo quando não consegue nem fazer valer de nada. Então lembrei de algo. O vovô não confiava facilmente e não confiava na mesa da cozinha da minha mãe. Ele usou uma firma de verdade e firmas de verdade guardam originais. O advogado que redigiu o fideicomisso tinha se aposentado, mas o escritório não havia se dissolvido. Tinha se fundido. Liguei para a firma sucessora numa segunda-feira de manhã, com o coração pulando como um coelho. Dei o nome do fideicomisso, a data, o nome do meu avô. Disse que era a fiduciária sucessora e precisava de uma cópia certificada completa do instrumento executado. A paralegal me colocou em espera por 11 minutos. Contei os ladrilhos do teto do escritório 3 vezes. Então ela voltou e disse as palavras que viraram tudo. Sim, senhora, temos o original totalmente executado no cofre, tabelionado em todas as páginas,
incluindo a designação sucessora. Uma pausa. Nomeia Iris Ventura. É você. Sou eu disse, e tive que sentar. Eles puxaram a última página da minha cópia. Não contavam com o cofre. Havia mais uma coisa naquele cofre. Quando a cópia certificada chegou, veio com um envelope menor. Meu nome escrito nele numa letra que eu não via havia anos. Estreita, cuidadosa, antiquada, do meu avô. A paralegal disse que ele havia deixado com as instruções do fideicomisso para ser entregue à fiduciária sucessora, mas só se a sucessora algum dia tivesse que agir. Só se ele tivesse sabido. Lá no fundo quieto dele, Otávio Pinto tinha conhecido a filha e construiu uma porta para mim e deixou um bilhete colado do outro lado. Sentei no carro e abri. A letra dele oscilava no final das linhas, do jeito de um homem doente. Iris dizia: se você está lendo isso, então a coisa que eu temia aconteceu, e sinto muito não estar aqui para ajudar você a carregar. Nomeei sua mãe fiduciária porque é o que se deve fazer. E nomeei você depois dela porque observei você a vida toda, e você é a única nesta família que nunca uma vez pegou o que não era seu. A Lia é a melhor coisa que qualquer um de nós já fez. Proteja ela. E se eles já fizeram o que eu acho que podem, então proteja a próxima criança e a próxima. Dinheiro é só uma ferramenta. Você sempre entendeu isso melhor que as pessoas que tinham mais. Tenho orgulho de você. Sempre tive orgulho de você, vovô. Li 4 vezes naquele estacionamento. Quero te dizer que fiquei composta. Não fiquei. Foi a única vez em toda essa história que desmoronei completamente. Não pelo dinheiro, não pela crueldade, mas pelo fato único de que numa família que passou minha vida decidindo que eu não era bem um deles, um velho tinha me visto claramente o tempo todo, e escrito e trancado num cofre onde eles não podiam pegar. Então dobrei a carta, coloquei na bolsa e carreguei comigo daquele dia em diante. Estava na minha bolsa no hospital. É o motivo pelo qual peguei aquela bolsa quando me levantei. Quando Paula protocolou o original certificado, o argumento de autoridade não estabelecida morreu na página. Eu era a fiduciária sucessora, confirmada, selada e além de discussão. E no momento em que isso aconteceu, a história que minha família contava para si mesma começou a se desfazer numa velocidade que eles nunca viram chegar. Porque agora eu não tinha só uma reivindicação, tinha controle. Mas meus pais ainda não entendiam o que estava acontecendo. E aquela brecha linda e terrível, foi onde meu irmão começou a cair. A versão do Tadeu dos eventos, a versão que ele contava nos bares e para quem quisesse ouvir, era que a irmã dele tinha enlouquecido e estava indo atrás da família por dinheiro. Ele genuinamente acreditava que a casa era dele porque mãe e pai deram. Ponto final. A ideia de que tinha sido comprada com o fundo médico da sobrinha morta não entrava na cabeça dele porque ninguém naquela família nunca o fez olhar para uma consequência na vida. Eu sei tudo isso por causa da Marlene, esposa do Tadeu. Marlene me ligou numa terça à noite e quase não atendi porque a última vez que realmente falamos foi no velório da Lia, que ela compareceu sozinha enquanto o Tadeu tinha um compromisso de trabalho. A voz dela era pequena. Iris, ela disse, preciso te perguntar uma coisa e preciso que me diga a verdade porque ele não vai. Esperei. Esse processo, ela disse. A casa. O Tadeu diz que você só está de luto e sendo cruel, mas eu encontrei os papéis na caminhonete dele. O fideicomisso. Tinha o nome da Lia. Sua respiração falhou. Iris, era aquele dinheiro? Era para Lia? Olhei para a porta amarela na geladeira. Cada centavo, eu disse. Era para o tratamento dela. Gastaram na sua cozinha na semana em que ela estava morrendo. Não estou sendo cruel, Marlene. Sou a única contando a verdade. A Linha ficou quieta por um longo tempo. Quando ela falou de novo, a voz tinha mudado. Do jeito que uma voz muda quando uma pessoa para de defender alguém e começa a vê-lo. Eu não sabia. Ela sussurrou. Juro por Deus. Iris, eu não sabia. Eu acredito em você, eu disse, e acreditava. Aquela foi a noite em que a frente da família rachou, embora eles não sentissem por semanas. Marlene parou de cobrir a bebida do Tadeu, parou de fazer desculpas nos jantares de domingo, começou a guardar suas próprias cópias das coisas. E quando uma pessoa de dentro para de olhar para o outro lado, tudo escondido começa a vir à luz. Meus pais não sentiam nada disso. Paula mandou citar eles num sábado, a petição, a exigência de contas, a reivindicação sobre a casa,
E eu soube depois pela Marlene exatamente como eles receberam, e isso diz tudo sobre quem eles são. Eles riram. Ficaram na cozinha do Tadeu com os papéis no balcão e trataram como piada. Meu pai disse: ela finalmente pirou. Minha mãe disse que o advogado deles teria indeferido até o verão. Raul serviu uma bebida. Ninguém leu além da primeira página. Ninguém pensou em checar se uma mulher quieta de luto, que analisa documentos financeiros para viver, podia ter passado um ano construindo algo que eles não podiam rir. É o presente que a arrogância te dá quando você luta contra ela. Eles tinham tanta certeza de que eu era inofensiva que nunca olharam para o que eu realmente segurava. Confundiram quietude com fraqueza. As pessoas fazem isso. É o erro mais útil que alguém pode cometer sobre você. Então, enquanto eles riam naquela cozinha, Paula e eu estávamos 3 movimentos à frente. E cada movimento já estava no papel, já datado, já certificado num cofre. Eles achavam que assistiam um chilique. Estavam assistindo uma fundação sendo derramada debaixo dos pés deles. Minha mãe me ligou uma semana depois, a primeira vez em mais de um ano, e não perguntou como eu estava. Foi direto para a ferida porque era a única ferramenta que ela já teve. Seu avô, ela disse, teria vergonha de você arrastar esta família pelo tribunal por dinheiro, por uma criança que já se foi. A Lia teria vergonha de você. Segurei o telefone bem firme. Não, eu disse, fale o nome dela. Ela nunca foi realmente um de nós, Iris, e aparentemente você também não. Lá estava de novo. Um de nós, a régua que ela usou minha vida toda e a vida toda da Lia. E ela puxou mais uma vez, achando que ainda tinha poder sobre mim. Não tinha. Não mais. Porque eu finalmente entendi a coisa que levou 35 anos para aprender. Eu não queria ser um deles. Nunca quis. Queria ser da Lia. E ainda era. Você tem razão. Eu disse calma como uma porta se fechando. Não sou um de vocês. Tchau, mãe. Desliguei e não chorei e voltei ao trabalho. Paula moveu tudo naquela primavera. Produtos rastreáveis, fideicomisso construtivo, toda a cadeia limpa que ela prometeu. Uma reivindicação para puxar o dinheiro desviado de volta da casa onde foi derramado. Mas reivindicações assim não se finalizam numa carta. Finalizam numa audiência, numa data, na frente de um juiz, e uma data no calendário era a única coisa que minha família nunca teve que enfrentar. Se ganhássemos, o tribunal restauraria os recursos ao fideicomisso, e como o dinheiro vivia nas paredes da Rua das Mangueiras, a casa responderia por ele. O Tadeu perderia a cozinha de granito que minha mãe se gabou enquanto minha filha ia para a terra. Para minha família, a casa estava falhando porque o Tadeu bebia, e o Tadeu gastava demais, e o Tadeu não segurava emprego. Essa era a história que contavam para os parentes. Nunca conectaram a casa caindo a filha quieta lendo as datas deles num tribunal a 40 minutos de distância. Não conseguiam me imaginar como ameaça. Passei a vida toda sendo a que consertava as coisas, e nunca ocorreu a eles que uma consertadora apontada para o outro lado é só uma demolidora. Você já sabe que a brecha entre a história deles e a minha ia desabar. Achei que desabaria num tribunal com Paula, lendo datas no registro. Em vez disso, desabou num pronto-socorro às 2 da manhã, com minha mãe de joelhos. Mas isso ainda estava meses distante. E antes disso, minha família fez uma última campanha, a em que tentaram me fazer desaparecer. Começou com as ligações, não dos meus pais. Eles tinham ficado em silêncio, deixando o advogado falar por eles. Eram as tias, os primos, pessoas que não ligaram quando a Lia estava doente, que não sentaram comigo no velório, de repente tinham muito a dizer sobre meu caráter. Tia Carla foi a primeira. Iris, querida, isso já foi longe demais. Você está destruindo sua mãe. O Tadeu pode perder a casa. É isso que a Lia ia querer? Notei como eles falavam o nome dela fácil agora que era útil. Você não conheceu a Lia? Eu disse e desliguei. Eles chamavam de luto que tinha azedado em algo feio. Me chamavam de obcecada, amarga, uma mulher que não conseguia seguir em frente, punindo os vivos pelos mortos. E eu entendi a estratégia porque é a mais velha que existe. Quando não conseguem discutir os fatos, discutem a pessoa. Faça da contadora da verdade o problema, e ninguém precisa olhar para a verdade. Por um tempo funcionou em mim. Não porque eu acreditasse neles. Nunca acreditei. Mas porque ser chamada de cruel por 12 pessoas de uma vez é um tipo de clima que você tem que aguentar. E é frio.
Eu esbarrei com minha mãe uma vez durante tudo isso, no corredor de cereais do supermercado em Mirante. Ela tinha um carrinho cheio e bom humor. Ainda não tinha recebido a pior parte dos papéis e ainda achava que o advogado faria sumir. Então sorriu para mim como se nada estivesse errado. Iris, calorosa como tudo. Você está magra. O Tadeu e a Marlene tiveram a gente domingo. Devia ver o que fizeram com o quintal. Aquela casa foi a melhor coisa que já fizemos pelo menino. Fiquei parada segurando uma caixa do cereal que a Lia comia e não disse nada porque sabia algo que ela não sabia. Sabia que a melhor coisa que já fizeram pelo menino agora tinha uma hipoteca judicial e uma data de audiência e um rastro de papel com o nome de uma criança morta no topo. Sabia que o quintal que ela se gabava já silenciosamente não era mais deles. Aproveite seu domingo, eu disse, e empurrei o carrinho. Ela nem ouviu a porta fechar. É isso com pessoas que nunca ouviram não. Elas não reconhecem o som até já estar fechada. Então o Tadeu apareceu. Veio ao meu apartamento num sábado bêbado às 11 da manhã e bateu na porta até os vizinhos olharem. Abri porque não queria cena. O que foi exatamente o instinto errado porque cena era tudo que ele tinha. Tá feliz? Ele balançava no corredor, olhos molhados e vermelhos. Você está tomando minha casa. A casa do meu filho por quê? Dinheiro? Ela está morta, Iris. Arrastar isso não traz ela de volta. Fiquei na porta com o desenho da Lia visível na geladeira atrás de mim e olhei para meu irmão e senti algo que não esperava. Não raiva, algo mais próximo de pena. E pena é pior porque significa que você parou de ter esperança. Tadeu, eu disse baixinho, você nem sabe de onde veio o dinheiro daquela casa? Ele piscou. Mãe e pai compraram. E daí? Com o quê? Com eu não sei. O dinheiro deles. Tanto faz. Ele acenou com a mão. Quem se importa? A Lia se importava, eu disse. Era dela. O vovô deixou para o tratamento dela e eles gastaram nas suas bancadas. É isso que estou pegando de volta. Não sua casa, Tadeu. O dinheiro dela. Por um segundo. Algo se mexeu atrás dos olhos dele. Uma porta abrindo para uma sala que ele nunca deixou entrar. Então ele bateu a porta do jeito que foi ensinado a vida toda. Você está mentindo, ele disse. Mas a voz dele não acreditava. Você é mentirosa e psicopata e sempre foi. Ele foi embora. Fechei a porta. E quero te dizer que fiquei firme, mas escorreguei pela parede e sentei no chão da cozinha por 1 hora, porque é um tipo específico de solidão ser a única pessoa sã numa família que decidiu que você é a louca. Não é loucura. É estar em minoria. E não são a mesma coisa. Não importa quantos deles estejam no telefone de uma vez. Eles tentaram uma emboscada depois. Tia Carla me convidou para limpar o ar tomando café na casa dela. E eu entrei e encontrei 6 deles arrumados na sala como um júri. Minha mãe não estava. Tinha mandado os substitutos. Uma intervenção exceto que o vício que reuniram para consertar era eu. E meu vício era a verdade. Eles se revezaram. Tio Darcy disse que eu estava deixando advogados destruírem o que a família construiu. Uma prima chorou sobre como a mãe estava estressada, como não dormia. Tia Carla ficava enchendo um café que eu não tocava e dizendo: só queremos a velha Iris de volta. Deixei eles terminarem porque aprendi que não adianta falar até as pessoas esvaziarem o discurso que ensaiaram no carro. A velha Iris, eu finalmente disse, deixou esta família ensinar a filha dela que não valia a pena ser amada e agradeceu pela lição. Aquela Iris se foi. Vocês deviam estar contentes. Ela teria assinado qualquer coisa que colocassem na frente. Então a mais velha ali, minha tia-avó Pérola, que tem 86 anos e não performa para ninguém, disse a única coisa honesta que alguém naquela família disse em todo o processo. Ela olhou para o resto e disse: ela não está errada. Vocês sabem? A Gláucia pegou o dinheiro daquela criança. Todos sabíamos e todos viramos o rosto. A sala ficou em silêncio. Pérola olhou para mim cansada. Desculpe, querida. Fomos covardes. É isso. Ninguém respondeu porque não havia resposta. Agradeci a Pérola e saí. E quero que você segure ela porque numa família cheia de gente, escolhendo a mentira confortável, uma velha escolheu a verdade dura em voz alta. E não custou nada além de uma vida de aprovação dos outros. O ponto mais baixo veio em abril no escritório da Paula, na forma de um envelope. O advogado dos pais mandou uma oferta de acordo. Se eu desistisse da reivindicação sobre a casa, só a casa, meus pais restaurariam R,
40 mil para o fideicomisso e considerariam o assunto encerrado em silêncio. Sem execução, sem registro público, sem mais ligações da tia Carla. Tudo pararia. R, 40 mil. Não os R, 186 mil que pegaram. 40. Um insulto com cifrão. Mas vinha com a única coisa que eu não tinha havia meses, e eles sabiam. Vinha com paz. Sentei no escritório da Paula e realmente considerei. Quero ser honesta com você sobre isso, porque acho que as pessoas que nunca admitem que foram tentadas estão mentindo. Eu estava tão cansada. Tinha ficado naquele clima frio por mais de um ano. R, 40 mil e para. Assine aqui e seja livre. Você não precisa decidir hoje, Paula disse gentilmente, mas vou te dizer o que digo a todo mundo. Pergunte a si mesma o que você realmente quer disso. Se for paz, pegue. Não é fraqueza. Se for outra coisa, você deve saber que a outra coisa tem um custo e não acaba quando você ganha. Dirigi para casa. Sentei debaixo da porta amarela. Tirei o desenho da Lia da geladeira e segurei. Do jeito que segurei no dia que encontrei o fideicomisso, e me forcei a lembrar da última conversa real que eu e minha filha tivemos. Ela estava na cama do hospício, pequena, tão pequena, e olhou para aquele desenho colado na grade e me perguntou com a voz de uma criança que ainda acreditava que a mãe podia consertar tudo. Mamãe, ainda podemos ter a casa algum dia com a porta amarela? E eu disse, sim, meu bem, claro, vamos ter a porta amarela. Eu tinha feito para minha filha, morrendo, uma promessa que não podia cumprir sobre uma casa que nunca teríamos, porque o dinheiro que teria mantido, ela viva tempo suficiente para querer 100 outras casas, estava derramando concreto debaixo dos pés do meu irmão. Eu não podia dar a Lia a casa dela. Aquela porta se foi no dia que ela se foi, mas sentada ali segurando o R, 40 mil de paz numa mão e o desenho da minha filha na outra, finalmente entendi para que era o dinheiro. Não vingança. Vingança é pequena. Cabe num envelope de acordo. O dinheiro era para a coisa que a Lia ficou sem tempo de ter. Era para a próxima criança naquela ala de oncologia, a próxima mãe no bom sofá, ouvindo que um ensaio custava mais do que ela ganharia em 2 anos. A próxima menina de 6 anos, com sonho de porta amarela e um relógio correndo. Cada real de volta, não no meu bolso, num fundo com o nome dela, para que Lia Ventura, a criança que nunca foi realmente um de nós, salvasse crianças que a própria família não levantaria um dedo para ajudar. Liguei para Paula na manhã seguinte. Rejeitamos a oferta, eu disse. Tudo. Pegamos a casa e quero que você comece a redigir algo para mim. Olhei para o desenho. Um fundo beneficente, oncologia pediátrica, nomeado pela minha filha. É para onde cada real recuperado vai. Houve uma pausa na linha e quando Paula falou de novo, a voz não era nada de advogada. Agora isso, ela disse, é a outra coisa. Vamos buscar. Daquele dia em diante, eu não estava mais cansada. É o estranho presente de finalmente saber para que você serve. As ligações continuavam vindo e pararam de acertar. Tia Carla podia me chamar de azeda o quanto quisesse. Eu sabia o que estava construindo e tinha uma porta amarela. Antes da audiência, fiz algo que não fazia desde que a Lia morreu. Voltei para a ala de oncologia. Disse a mim mesma que era pesquisa, que se ia construir um fundo, devia entender exatamente para que precisava pagar. Isso era verdade. Também era mentira. Voltei porque precisava ficar no lugar onde o pior aconteceu e provar para mim mesma que conseguia. A ala cheirava igual. É a coisa que ninguém avisa. O cheiro não muda e te leva direto de volta. Mesmo os murais de animais de desenho nas paredes fingindo. Mesmos baipes, mesmos pais na sala de família com a postura particular de gente rodando sem sono e com esperança demais. Sentei naquela sala porque minhas pernas não aguentavam, e uma mulher sentou do outro lado com um café de máquina e o olhar de 1000 metros que reconheci do meu próprio espelho. O nome dela era Carla. O filho dela tinha 8 anos. A mesma doença que a Lia teve. A mesma encruzilhada. O tratamento padrão falhando. Um ensaio em outra cidade. Um número com zeros demais. Orçaram R. 160 mil, ela disse, olhando para o café que não bebia. Para o ensaio. Temos uma vaquinha. Estamos em R. 9 mil. Ela riu e rachou. 9. Fico fazendo as contas e as contas continuam dizendo não. As contas continuam dizendo não. Eu conhecia aquela conta.
Tinha vivido dentro dela. Não contei sobre a Lia. Ela já tinha peso demais sem o meu, mas pedi o nome do filho e da vaquinha, e anotei. Posso perguntar o que você faz? Ela disse, buscando qualquer coisa que não fosse a conta. Você parece saber de dinheiro. Eu analiso documentos financeiros, eu disse. Encontro o número que conta a verdade. Ela quase sorriu. Deve ser bom ter um trabalho onde a verdade está numa página às vezes. Eu disse, é a pior coisa do mundo. E sentei com ela enquanto o café esfriava, do jeito que o meu tinha esfriado na minha cozinha 1 ano antes. 2 mulheres dos 2 lados da mesma aritmética terrível. Uma de nós, já do outro lado, e incapaz de dizer. E entendi finalmente e completamente para que era o dinheiro. Não para punir minha mãe. Minha mãe se puniria de graça para sempre na moeda de um filho numa máquina. O dinheiro era para Carla, para o Rafa, para a próxima mãe nessa mesma cadeira, fazendo a mesma conta, ouvindo o mesmo não, para que uma delas um dia pudesse ouvir um sim com o nome da minha filha. Foi isso que carreguei para o tribunal, não um rancor, um projeto. A audiência foi em junho numa pequena vara de sucessões com luz fluorescente ruim e um relógio que ticava alto o suficiente para ouvir. Meus pais vieram com roupas de igreja, flanqueados por um advogado que cobrava mais por hora do que o tratamento da Lia custava por dia. Pareciam confiantes. Pareciam pessoas que nunca uma vez perderam uma sala. Quero te contar como ganhar realmente parece porque não é o que os filmes prometem. Não houve gritos. Paula não agitou um documento sobre a cabeça. Ela só se levantou e colocou as datas. Em 9 de março, ela disse, a fiduciária retirou R$ 186.000 de um fideicomisso cuja única beneficiária era uma criança de 6 anos em tratamento ativo de câncer. Em 11 de março, aquela mesma quantia comprou uma casa à vista para o filho da fiduciária. A beneficiária não recebeu nada. A beneficiária morreu naquele maio. Uma pausa só longa o suficiente. O instrumento do fideicomisso está aqui, certificado do cofre da firma que redigiu. Nomeia a criança. Nomeia a fiduciária sucessora, minha cliente. Não há ambiguidade. Meritíssimo. Só há uma data, um valor e uma casa. O advogado dos meus pais se levantou e argumentou a palavra empréstimo. Argumentou a autorização verbal de um homem morto. Argumentou intenção familiar. E eu vi o rosto do juiz fazer a coisa que esperei 3 anos para ver. A paciência educada de alguém que já decidiu e está deixando o registro completo. Doutor, o juiz disse quando ele terminou, sua cliente segurou dinheiro em fideicomisso para uma criança morrendo e gastou numa casa para outra pessoa. Existe uma versão desses fatos que não é violação? Porque não estou ouvindo. O advogado não tinha nada. Não havia nada para ter. Eu sabia desde uma quinta na minha cozinha, mas saber e ouvir um juiz dizer em voz alta são 2 pesos diferentes. E o segundo é o que finalmente me deixou respirar. O tribunal removeu minha mãe como fiduciária. Confirmou-me como sucessora. Ordenou que os recursos desviados fossem restaurados e determinou a constrição judicial sobre o imóvel da Rua das Mangueiras, com execução se o espólio não pudesse pagar de outra forma, o que não podia. O dinheiro do meu avô estava voltando para casa e continuaria voltando, real por real, para um fundo com o nome da minha filha. Minha mãe se virou para olhar para mim enquanto saíamos. O rosto dela não estava arrependido, nunca esteve. Era algo pior. Era o olhar de uma mulher recalculando, caçando o próximo ângulo, a próxima alavanca, o próximo jeito de me fazer a vilã de uma história onde um juiz acabara de nomear o vilão em voz alta. Você vai se arrepender, ela disse baixo ao passar. Quando precisar de família, não vai ter nenhuma. Nunca tive, eu disse. Só finalmente parei de pagar aluguel pela mentira. Depois da audiência, não fui para casa. Dirigi até o cemitério. Não visito tão frequentemente quanto as pessoas acham que devo. A Lia não está naquela terra para mim. Ela está na minha geladeira num desenho, numa música que ela gostava, no jeito específico que ainda corto sanduíches em triângulos por hábito. Mas naquele dia, precisei ficar na pequena lápide com o nome dela e as 2 datas muito próximas. E precisei dizer em voz alta para a única pessoa que era para. Está feito, meu bem, eu disse. A grama estava molhada. Um cortador de grama de zelador zumbia em algum lugar fora de vista. Eles disseram não para você. Então eu fiz valer. O dinheiro do vovô está voltando, e vai ter seu nome, e vai comprar para alguma outra criança
a coisa que você não teve. Minha voz segurou na maior parte. Não consegui te dar a porta amarela. Desculpe. Tentei tanto e não consegui. Mas encontrei a porta que o vovô deixou e atravessei. E agora estou segurando aberta para a próxima. É o melhor que tenho. Espero que seja suficiente. Espero que você se orgulhe. Fiquei parada um tempo. O vento mexeu a grama. Nada respondeu do jeito que nada nunca responde, e fiz as pazes com isso. Os mortos não falam, mas ficam. E a Lia fica em cada decisão que tomo que uma menina de 6 anos chamaria de corajosa. Então limpei o rosto, dirigi para casa e voltei ao trabalho porque o dinheiro ainda não estava em casa, e havia um fundo para construir, e luto que aprendi é só amor que precisa encontrar algum lugar útil para ir. Achei que era o fim. Um tribunal, uma decisão, um túmulo, uma casa que responderia por suas paredes. Acreditava que o acerto de contas já tinha acontecido, quietinho no registro, do jeito que gosto das coisas. Não tinha ideia de que minha mãe conseguiria exatamente a cena que queria. Uma sala, uma multidão, uma filha recusando a família, e que isso a destruiria. Enfim, na semana depois da decisão, Paula e eu sentamos com o escritório da fundação do Hospital Infantil e tornamos a coisa real no papel. O fundo lia, uma única linha de propósito, que eu ditei, e não deixei ninguém suavizar. Custear custos de ensaios e tratamentos para pacientes de câncer pediátrico cujas famílias ouviram não. O diretor, um senhor chamado William Hargrove, leu de volta e olhou para mim por cima dos óculos. Isso é muito específico, ele disse. É o ponto todo, eu disse. O fundo estava vazio naquele dia. O dinheiro ainda estava preso numa casa que não tinha sido vendida ainda seguindo seu caminho lento pelo calendário de execução. Mas existia, tinha um nome e uma missão e um endereço, e em algum lugar no sistema do cartório, uma máquina já estava moendo as bancadas de granito de volta em dinheiro, que eventualmente cairia numa conta que soletrava o nome da minha filha. Dei a William uma coisa a mais antes de sair, uma fotocópia de um desenho de giz de cera, uma casa com uma porta amarela gorda, uma figura palito-mãe na janela, nós duas sorrindo para quando eu melhorar. Coloque no arquivo, eu disse, para quem assumir depois de mim saber para que é. Ele segurou com cuidado do jeito que se segura algo que não pode ser substituído. Isso era dela? Ela nunca teve a porta amarela, eu disse. Então vamos comprar para 100 outras crianças a chance de querer uma. Dirigi para a casa mais leve do que estive em 3 anos. O dinheiro não tinha voltado ainda. Meu irmão ainda estava de pé, ainda bebendo, ainda o menino de ouro de uma família que não sentiu o chão mudar de baixo. Mas eu tinha transformado a pior coisa que já me aconteceu numa porta que outras pessoas podiam atravessar. E nenhuma sentença, nenhuma decisão, nenhum envelope de dinheiro de silêncio tinha feito isso. Eu tinha feito quietinha, do jeito que faço tudo. Marlene foi quem tornou o final possível, embora nenhuma de nós soubesse ainda. Ela deixou o Tadeu em maio, empacotou as crianças no quarto de hóspedes da irmã e protocolou os papéis numa segunda. Mas antes de ir, fez algo que exigiu mais coragem que sair. Encontrou comigo para um café num boteco fora da estrada, o tipo de lugar que você escolhe quando não quer ser visto. Parecia mais velha que da última vez. Casamento com um homem como o Tadeu envelhece uma pessoa em anos de cachorro. Preciso dizer isso em voz alta para alguém, ela disse, girando a xícara em círculos. Por 2 anos, disse a mim mesma que o dinheiro era só família sendo família. O Tadeu disse que os pais dele compraram a casa, e deixei isso ser toda a resposta porque a resposta completa era mais fácil que a real. Ela parou de girar a xícara. Então você entrou com o processo, e eu li o fideicomisso e vi o nome de uma menininha, e não consegui mais ignorar. Passei 2 anos fazendo café da manhã para meus filhos numa cozinha comprada com o dinheiro do câncer da sua filha, Iris. Não disse nada. Alguns lutos você tem que deixar a pessoa carregar até a porta sozinha. Então terminei, ela disse. E trouxe isso para você porque deve ter. E porque não vou ser mais uma pessoa nesta família que vira o rosto. Ela deslizou uma pasta pela mesa. Cópias que fez da caminhonete do Tadeu e da casa antes de sair. Extratos bancários, uma conversa de texto, e nela meu irmão 2 anos atrás mandando para um amigo. Pais me adiantaram a entrada. Algum negócio de fideicomisso. Não pergunte, LOL. Não pergunte, LOL. Ele sabia.
Talvez não os detalhes, talvez não o nome da Lia na linha, mas sabia o suficiente para não perguntar. Sabia que o dinheiro vinha de algum negócio de fideicomisso e pegou e riu de mim na cozinha nova 90 dias antes da minha filha morrer. Desculpe, Marlene disse. Por tudo, por ficar quieta tanto tempo quanto fiquei. Ela envolveu as mãos na xícara. O que você vai fazer com isso? Nada dramático, eu disse, e quis dizer. O tribunal já está fazendo o trabalho. Não preciso emboscar ninguém. Quase sorri. A verdade não precisa de emboscada. Só precisa de uma testemunha. Eu não sabia o quanto estava certa sobre isso. Porque aquele verão, enquanto a papelada de execução seguia no sistema e o fundo Lia tomava forma na mesa da Paula, meu irmão, que tinha perdido a esposa, os filhos e estava prestes a perder a casa construída no túmulo da sobrinha, fez a única coisa que realmente sabia fazer bem. Bebeu. Bebeu como se fosse emprego, do jeito que um homem bebe quando a sala que se recusou a entrar finalmente desaba em cima dele mesmo. E uma década daquilo, mais o último ano brutal, faz uma coisa específica com um fígado. Ouvi os relatos de segunda mão do jeito que se ouve sobre uma tempestade em 2 cidades adiante. Tadeu expulso do boteco da praça por não pagar a conta. Tadeu dormindo na caminhonete na entrada de uma casa que já não era mais dele de nenhuma forma que importasse. Marlene me ligou uma vez, preocupada apesar de tudo, e disse que ele apareceu na escola das crianças cheirando a destilaria e foi barrado na porta. Mesmo então, a história dos meus pais se segurava. Não era o dinheiro, não era a vergonha. Era só o Tadeu sendo o Tadeu. Eles não podiam se dar ao luxo de conectar o colapso dele à verdade, porque a verdade tinha as impressões digitais deles. Não senti triunfo vendo. Quero ser honesta sobre isso. Não há vitória em ver um homem se afogar na piscina que os pais cavaram para ele. Senti a coisa cinza plana que você sente quando uma consequência que previu chega exatamente no horário e não ajuda ninguém. A ligação veio às 2 da manhã numa terça de julho. Número desconhecido. Quase deixei tocar. Era minha mãe. Não ligava desde o dia em que disse para não falar o nome da Lia. A voz dela era uma coisa que eu nunca tinha ouvido dela antes. Despida, rachada, sem régua nenhuma. Iris, é o Tadeu. Ele está... Meu Deus. Iris, estão dizendo o fígado dele. Estão dizendo que precisa. Você tem que vir. Tem que vir para o hospital. Por favor. Por favor. Da mulher que me disse não é nosso problema enquanto minha filha morria. Sentei no escuro. Olhei para o formato da porta amarela na geladeira, visível na luz da rua. Estou indo, eu disse. Não por ela, nem por ele. Estava indo porque finalmente entendi que a verdade só precisa de uma testemunha. E estava prestes a entrar numa sala cheia delas. O hospital era em Belo Horizonte, o grande regional, e às 2 da manhã tinha aquele zumbido baixo que hospitais têm, como se o prédio estivesse prendendo a respiração. Encontrei a sala de espera da UTI cirúrgica, seguindo placas que já tinha lido antes. 3 anos antes num prédio diferente para uma pessoa diferente. Meus pais já estavam lá. Meu pai sentado dobrado numa cadeira de plástico menor do que lembrava, olhando para as próprias mãos. Minha mãe estava na janela de costas para a porta. Quando virou e me viu, o rosto dela fez algo complicado. Alívio e cálculo, misturados do jeito que sempre era. Você veio, ela disse. Você ligou, eu disse. O que os médicos estão dizendo? Ela contou em pedaços, e meu pai preencheu as lacunas. E demorou porque nenhum dos dois entendia as palavras que repetiam. Mas li arquivos médicos suficientes para traduzir. O fígado do Tadeu tinha falhado, não falhando, falhado. Anos de bebida tinham cicatrizado além do reparo e o último ano brutal tinha virado um declínio lento em colapso. A palavra que os médicos usavam era descompensação. O corpo dele estava se envenenando porque o órgão que filtra o veneno tinha parado. Estava estável por enquanto nas máquinas, mas estável naquela sala era uma palavra fazendo muito trabalho. Então veio a espera, que é o trabalho real de uma noite de hospital. Sentamos debaixo da luz zumbindo. Meu pai não falava. Minha mãe, porém, minha mãe não conseguia ficar parada dentro de um silêncio. Então preenchia. E ao preencher, me mostrava exatamente quem ela ainda era. Primeiro, estava assustada. E isso era real. E por uns 20 minutos, quase amoleci. Depois se entediou de assustada e pegou as ferramentas velhas. Começou a narrar uma versão da história onde sempre esteve lá para os filhos.
Demos tudo para vocês, crianças. Ela disse para as máquinas de venda. Ninguém pode dizer que não providenciamos. Não disse nada. Tem uma coisa que acontece quando você para de alimentar uma pessoa às falas dela. Eles continuam performando, mas a performance começa a oscilar porque estão acostumados com um parceiro de cena. Por volta das 3, uma enfermeira veio atualizar, e minha mãe se transformou num instante, mãos cruzadas, queixo tremendo. Por favor, é meu bebê lá dentro. A enfermeira saiu e o queixo parou de tremer no instante em que a porta fechou. Tinha visto aquele exato interruptor ser ligado minha vida toda. Só nunca tinha assistido de fora antes. Fria e clara como filmagem. Meu celular vibrou. Tia Carla de todas as pessoas já acordada, já mandando mensagem. Dizem que o Tadeu precisa de um doador. Você tem que ajudar ele, Iris. Não deixe seu luto te transformar num monstro. Eram 2h40 da manhã, e a máquina já estava girando antes mesmo de um único médico ter dito a palavra. Enquanto eles orbitavam em mim, fui para um lugar que eles não podiam seguir. Pensei na última vez que sentei num hospital a noite toda numa cadeira exatamente como essa, ouvindo uma máquina diferente manter uma pessoa diferente viva. A linha de oxigênio da Lia fazia um som como o mar. Contei as respirações dela até os números borrarem, e ninguém, nem minha mãe, nem meu pai, nem tia Carla, sentou na cadeira ao meu lado. Nenhuma noite, nenhuma hora. Fiz todas as noites de hospital da vida da minha filha sozinha. E sentada ali às 3 da manhã, fazendo as contas do jeito que sempre faço, entendi algo com clareza total. As pessoas pedindo que eu gastasse a mim mesma pelo Tadeu, nunca gastaram 5 minutos pela Lia. O que quer que eu devesse a esta família, já tinha pago sozinha numa cadeira contando respirações. A conta estava encerrada. Estava encerrada havia 3 anos. Eles só não tinham recebido o extrato ainda. Essa foi a decisão que tomei antes mesmo de um médico dizer a palavra transplante. Não por maldade, por aritmética. Por volta das 4 da manhã, a médica saiu para falar com a gente. Era jovem, sem pressa do jeito de quem entrega más notícias para viver, e sentou para que todos ficássemos no nível dos olhos. O que é como você sabe que é sério. O fígado do senhor não vai se recuperar sozinho, ela disse. O único tratamento definitivo é um transplante. Minha mãe fez um som. Meu pai disse, então ele ganha um. Pagamos o que custar. Observei a médica absorver o reflexo automático de uma família que sempre acreditou que dinheiro podia comprar o final que queria. Ela foi gentil. Não é sobre pagar, ela disse. Tem uma lista nacional de espera, e é longa e anda por prioridade médica. Alguns pacientes esperam muito tempo. Alguns pacientes não têm muito tempo. Deixou aquilo pairar. Há outro caminho. Uma porção do fígado pode vir de um doador vivo. O fígado regenera. Se um familiar saudável e compatível estiver disposto e puder doar, isso pode acontecer bem mais rápido que a lista. A sala mudou. Senti mudar. Toda a cabeça virou devagar como flores buscando o sol. E o sol era eu. Um familiar? Minha mãe repetiu. Um parente de sangue é o ponto de partida usual para a compatibilidade, a médica disse. Faremos tipagem sanguínea, saúde, avaliação completa. Não há obrigação para ninguém. É um presente sempre. Nunca um requisito. Nunca um requisito. Gostei dela por dizer, embora não ache que mais alguém naquela sala tenha ouvido. A saúde do meu pai o desqualificava para doar qualquer coisa anos atrás. Coração ruim. 2 pontes. Minha mãe tinha 64 com sua própria lista de remédios. Marlene tinha ido embora, e Marlene nunca foi sangue. O Tadeu não tinha filhos grandes o suficiente. Sobrou uma adulta saudável parente de sangue na família inteira. Eu observei minha mãe fazer a aritmética que eu já tinha feito e observei ela chegar na resposta. E observei a velha maquinaria começar a funcionar atrás dos olhos dela. A maquinaria que passou 35 anos decidindo para que eu servia. Iris, ela disse, e a voz já tinha mudado, ficado suave e urgente. Você é irmã dele, é a única que pode. Não respondi. Virei para a médica em vez disso. Quanto tempo leva a avaliação? Perguntei do começo ao fim. Dia se andarmos rápido, ela disse, mas quero ser clara com toda a família. Isso só funciona se o doador estiver completamente disposto. Não pressionamos nunca. Se houver qualquer coerção, não prosseguimos. Tem que ser livre. Entendo, eu disse. Obrigada por explicar tão claramente.
Ela saiu, e a pressão começou antes da porta terminar de fechar. Deixe-me pausar a sala ali com a boca da minha mãe se abrindo, porque quero te levar de volta só por um momento em fragmentos do jeito que voltou para mim, enquanto eu sentava naquela cadeira de plástico, para você entender o que realmente estavam me pedindo. Não sangue. Algo mais antigo que sangue. Lembrei do bom sofá. Não podemos dispor de um centavo para isso. Lembrei de dirigir a Lia para casa e abrir o laptop e digitar um apelo para estranhos pela minha própria filha, e a decisão que tomei aquela noite de que mendigaria o mundo inteiro antes de mendigar eles de novo. Mantive aquela promessa até eles mendigarem para mim. Lembrei da ala de oncologia uma terça, a Lia presa numa linha perguntando por que a vovó nunca vinha visitar como as outras avós. Ela tinha 5 anos. Eu disse que a vovó estava muito ocupada. Ela pensou nisso e disse: ela não está ocupada, só não gosta de mim. E disse sem chorar: do jeito que crianças dizem a coisa verdadeira que você tem mentido para si mesma. E decidi naquele momento que a Lia nunca sentiria que estava fazendo teste para amor que não vinha. Então me tornei as duas. Fui a mãe e a avó e a família toda. E foi suficiente porque fiz ser suficiente. E lembrei do hospício, a porta amarela. Ainda podemos ter a casa algum dia? Sim, meu bem. Claro, tinha decidido, segurando a mão dela, que passaria o resto da vida mantendo alguma versão daquela promessa, mesmo depois de entender que a literal tinha ido. Agora ali estava eu em outra sala estéril, e a mesma família que deixou o relógio da minha filha acabar estava me pedindo para reiniciar o do meu irmão, e não estavam pedindo como um presente do jeito que a médica disse que tinha que ser. Estavam pedindo do jeito que sempre pediram tudo de mim, como se eu devesse. Como se ser útil fosse o aluguel que eu pagava para existir. Minha mãe atravessou a sala e se ajoelhou na frente da minha cadeira. Realmente se ajoelhou no linóleo do hospital e pegou minhas mãos nas dela, e os anéis dela pressionaram frios contra meus nós dos dedos. Por favor, ela disse. Iris, por favor, ele é seu irmão. Sei que as coisas não foram. Sei que tivemos nossos problemas, mas isso é vida ou morte. Você não pode deixar seu irmão morrer por um processo, por dinheiro. Song e song. Sangue é sangue da mulher que disse para uma menina de 6 anos morrendo que ela nunca foi realmente um de nós. E foi exatamente aquele momento. Minha mãe de joelhos, meu pai olhando, as máquinas respirando pelo Tadeu no corredor, que uma quarta pessoa entrou na sala de espera. Marlene. E atrás dela, ofegante no casaco de domingo às 4 da manhã, tia Carla, e um passo atrás delas, prancheta na mão, a coordenadora de transplante, vindo descobrir se esta família tinha um doador. A sala estava cheia agora, cheia de testemunhas. Minha mãe ainda segurava minhas mãos, ainda dizendo, por favor. E toda pessoa naquela porta esperava ouvir o que a filha útil diria. Olhei para baixo para ela, e pela primeira vez na vida, não tinha medo nenhum da minha mãe. Não disse não. Ainda não. Quero que você entenda por quê. Porque importa. Se eu tivesse dito não na hora na porta com todo mundo cansado e assustado, eles teriam passado o resto da vida contando uma história onde eu era a mulher fria que recusou o irmão morrendo no escuro. Minha vida toda eles controlaram a história. Dessa vez, queria que a verdade tivesse a sala na luz com testemunhas que não pudessem desouvir. Então fiz algo que surpreendeu todo mundo. Estendi a mão e ajudei minha mãe a se levantar. Levanta do chão, mãe, eu disse gentilmente. Vai machucar os joelhos. Então para a coordenadora. Gostaria de ouvir como funciona a avaliação em algum lugar que possamos sentar todos nós. A coordenadora, o crachá dela dizia Renata Alvarez, olhou ao redor da sala e tomou uma decisão. Tem uma sala de consulta familiar no final do corredor, ela disse. Vamos usar aquela. A sala de consulta era pequena. Uma mesa redonda, uma caixa de lenços colocada ali por pessoas que sabem para que a sala serve. Uma gravura de um farol na parede. Sentamos. Meus pais de um lado, eu do outro. Marlene ao meu lado sem ser convidada, o que me dizia tudo sobre onde ela estava agora. Tia Carla pairava perto da porta como uma sentinela. Renata colocou uma pasta e começou. Explicou de novo com cuidado. Do jeito que você explica algo que precisa ter certeza legal que todo mundo entendeu. Transplante de fígado de doador vivo. Cirurgia grande para o doador. Risco real. Semanas de recuperação, uma cicatriz daqui até aqui, avaliação médica e psicológica completa primeiro. E a parte que ela disse 2 vezes,
Olhando para mim cada vez, o doador tem que estar completamente disposto, não culpado, não pressionado. Se eu sentir qualquer coerção nesta família, sou eticamente obrigada a parar o processo. Uma doação tem que ser um presente livre ou não acontece. Ela entende, minha mãe disse rápido. A Iris sempre foi a que dá, não é, querida? E lá estava, a palavra dando, brandida como uma coleira. Eu tinha sido a que dava minha vida toda do jeito que um caixa eletrônico dá. Tenho algumas perguntas, eu disse para Renata, ignorando minha mãe. Financeiras são relevantes. Prometo. Renata assentiu. Vá em frente. Quando um paciente precisa de transplante, a equipe olha o quadro todo, certo? Situação de casa, suporte, capacidade de recuperar com segurança, moradia. Isso mesmo. A recuperação pós-transplante precisa de um ambiente estável. Virei pela primeira vez para meu pai. Pai, conte para a coordenadora gentil onde o Tadeu vai se recuperar. Descreva o ambiente estável da casa dele. A boca do meu pai abriu e nada saiu. Porque meu pai sabia, era o único daquele lado da mesa que sabia completamente que a casa do Tadeu estava há 3 semanas de um leilão judicial. Que a cozinha de granito já estava, em todos os sentidos que contavam, perdida. Ele vai ficar conosco, minha mãe disse, preenchendo o silêncio, sem entender a armadilha que estava entrando. Tem bastante espaço, não tem? Eu disse. Não vai ter por muito tempo. Conte para eles por quê, pai. Iris. A voz do meu pai era baixa. Um aviso que ouvi minha infância toda. Não é hora. É exatamente a hora, eu disse. Todo mundo nesta sala está prestes a ser pedido para salvar a vida do Tadeu. Acho que tem direito de saber como o Tadeu perdeu a casa primeiro. Não acham? A sala ficou imóvel. Tia Carla franziu a testa. Renata olhou entre nós, sentindo o chão mudar debaixo de uma conversa que achava que era sobre tipos sanguíneos. Marlene colocou a mão plana na mesa, como se estivesse se preparando para o tempo. Minha mãe riu. Aquela risada leve e dispensável que usava para fazer as coisas irem embora. A Iris está confusa. É uma bobagem de disputa legal. Não é nada. Drama familiar sobre o espólio de um velho. O espólio do vovô, eu disse. Vamos falar sobre o espólio do vovô. E quero ser clara sobre como fiz isso porque não foi um grito. Eu te disse, quanto pior é, mais quieta eu fico. Coloquei do jeito que coloco números no trabalho. Plano, datado, irrespondível. Mas antes de dar àquela sala a verdade, me forcei a olhar para meu irmão primeiro. Perguntei a Renata se podia vê-lo só por 1 minuto antes de decidir qualquer coisa. Ela disse claro e caminhei pelo corredor até a sala onde o Tadeu estava morrendo. Porque o que quer que eu estivesse prestes a fazer, devia a mim mesma fazer de olhos abertos. Ele não parecia o Tadeu. A pele tinha ficado da cor de papel velho. Icterícia profunda do fígado que parou de limpar. Tubos. A maré lenta de um ventilador. O irmão grande e barulhento que pagava uma rodada e esquecia a carteira. Que riu numa cozinha de granito. Que mandou mensagem. Não pergunte, LOL. Reduzido a uma forma debaixo de um lençol fino, mantida respirando por uma máquina. Fiquei ao lado da cama. Não o odiava. Isso me surpreendeu. Tinha esperado ódio e encontrei só uma tristeza terrível e cansada porque estava olhando para o que acontece com uma pessoa que nunca uma vez é feita enfrentar uma única consequência até todas as consequências chegarem ao mesmo tempo. Você sabia, Tadeu? Eu disse baixinho para um homem que não podia me ouvir. Não os detalhes, mas sabia o suficiente para não perguntar. E não posso dar um pedaço do meu corpo para as pessoas que gastaram a morte dela comprando a sua. Desculpe. Não desculpo. Não sei qual. Coloquei a mão na grade da cama por 1 segundo. O mesmo gesto que percebi que tinha feito numa grade diferente, numa sala diferente 3 anos antes, onde um desenho de porta amarela tinha sido colado na altura dos olhos de uma criança. Então voltei para a sala de consulta para contar a verdade. E minha mãe, Deus a ajude, ainda tinha certeza de que ia ganhar. Todo mundo estava onde deixei. Renata com a pasta, meus pais do lado deles, Marlene ao lado da minha cadeira vazia, tia Carla na porta. Não sentei. Fiquei na cabeceira da mesinha redonda e coloquei minha bolsa na frente e fiz a coisa que faço melhor no mundo. Contei os números para eles. Meu avô, eu disse, deixou um fideicomisso, R$214.000 para uma pessoa, sua bisneta, minha filha Lia, para o cuidado médico dela.
A testa da tia Carla franziu. O que um fideicomisso velho tem a ver com? Em 9 de março, há 3 anos, R. 186 mil saíram daquele fideicomisso. Mantive a voz plana, uma caixa de banco lendo um saldo. Em 11 de março, compraram uma casa à vista. Esta. Assenti para o corredor em direção à ala, em direção à família, a casa do Tadeu. A que o tribunal está tomando de volta. Nunca foi comprada com o dinheiro dos meus pais. Foi comprada com o da Lia. Silêncio. Do tipo que tem temperatura. Isso é mentira, minha mãe disse. Mas disse rápido demais, e todo mundo na sala ouviu a velocidade. Virei para Renata. Você perguntou antes se havia qualquer coerção nesta família. Quero isso no seu registro. Meus pais estão me pedindo para doar parte do meu corpo para meu irmão. Olhei para minha mãe. 3 anos atrás, quando minha filha precisava de uma fração daquele mesmo dinheiro para viver, sentei no sofá deles e pedi. E minha mãe me disse, deixei cair devagar. Ela nunca foi realmente um de nós. Não é meu problema. Tia Carla fez um som. Tinha ouvido a segunda antes, talvez num jantar, como piada. Não estava ouvindo como piada agora. Você está distorcendo, minha mãe disse. Raul, diga a ela que ela está distorcendo. E aqui veio a onda que não planejei. Meu pai, que ficou dobrado em cinza naquela cadeira de plástico a noite toda, colocou o rosto nas mãos e não a defendeu. Não disse uma palavra. O que, de um homem que passou 35 anos apoiando cada crueldade da minha mãe, era a confissão mais alta na sala. Todo mundo viu. Todo mundo entendeu que se fosse mentira, o Raul estaria gritando. Marlene foi a próxima. Enfiou a mão na bolsa e colocou um papel dobrado na mesa, alisando. Tenho a mensagem do Tadeu. Ela disse baixinho. Para Renata, não para mim. De quando compraram a casa. Ele escreveu. Pais me adiantaram a entrada. Algum negócio de fideicomisso. Não pergunte. A voz dela tremeu, mas não parou. Algum negócio de fideicomisso. Era o dinheiro do câncer da Lia. Ele sabia o suficiente para não perguntar e fiquei casada com ele por mais 2 anos. E tenho vergonha disso. E é a verdade. Foi quando tia Carla sentou. Só encontrou uma cadeira e sentou como se a sobrinha tivesse desistido, porque a mulher que ela estava ligando em nome da minha mãe, a sobrinha azeda e amarga, tinha acabado de se revelar a única pessoa contando a verdade por 3 anos seguidos, uma de cada vez. É assim que uma mentira morre numa sala. Não de uma vez. Uma pessoa de cada vez virando para olhar para ela. E então meu pai falou. A primeira frase completa que disse a noite toda. Não levantou a cabeça das mãos. Então a voz saiu abafada e velha, e quase não peguei. Dissemos a nós mesmos que ela ia querer que mantivéssemos na família, ele disse. Para a mesa, para ninguém. Sua mãe disse que o Otávio teria entendido que o Tadeu precisava mais sendo um homem começando. Uma respiração longa. Eu assinei a nota. Deus me ajude. Sabia o que estávamos fazendo. E assinei a nota mesmo assim porque era mais fácil que dizer não para sua mãe. Finalmente olhou para cima e os olhos estavam molhados, e por um segundo vi toda a maquinaria daquele casamento exposta. Um homem que passou 40 anos achando mais fácil ferir a filha do que decepcionar a esposa. Era mais fácil, eu repeti. Sempre foi mais fácil. Essa é a história toda desta família, pai. Você escolheu fácil em vez da Lia, e o fácil tem uma conta e acabou de vencer. Ele colocou o rosto de volta nas mãos. Não discutiu. Não havia mais nada para discutir e todo mundo na sala sabia. Renata tinha parado de tomar notas. Só observava agora. Do jeito que você observa o tempo chegando, minha mãe sentiu a sala indo e fez a única coisa que sabia. Veio ao redor da mesa e se ajoelhou de novo na frente de mim. Na frente de todos agora. E chorou. E dou isso a ela. As lágrimas pareciam reais. Desespero é real. Mesmo em pessoas que nunca sentiram outra coisa. Iris, meu bem, por favor. Eu errei. Tá, errei sobre a Lia. Errei sobre tudo. É isso que você precisa ouvir? Vou dizer. Vou dizer na frente de todo mundo. Ela agarrou minhas mãos. Mas ele é seu irmão. Está morrendo. O que eu fiz, ele não. Você não pode punir ele pelo que eu. Ele sabia, mãe, eu disse. Não pergunte, LOL. Ele sabia. Então me puna. Ela gritou e ecoou na gravura do farol e na caixa de lenços. Me puna, não ele. Pegue a casa. Pegue tudo. Mas você tem que salvar ele. Você é a única.
Você é a única compatível. Deus te colocou aqui para isso. Não, eu disse. Só isso. Não. E a sala ficou muito quieta porque perceberam que eu queria dizer. Deus não me colocou aqui para isso, eu disse. Dirigi até aqui no escuro porque uma máquina está respirando pelo filho de vocês e alguém tinha que vir. Mas não sou uma gaveta de peças sobressalentes, mãe. Nunca fui o fundo de emergência da família e nunca ia ser o banco de órgãos dela. Você me ensinou exatamente o que esta família faz quando alguém que não ama precisa de salvação. Você me ensinou num sofá com as mãos cruzadas há 3 anos. Peguei minha bolsa. Sou só a primeira pessoa nesta família que aprendeu a lição que você estava ensinando. Minha mãe olhou para cima para mim. Então é isso que você realmente não conseguiu terminar. Renata conseguiu. A coordenadora, gentilmente fazendo seu trabalho, precisando que ficasse claro para o prontuário, fez a única pergunta que restava. Dona Ventura, para o registro, a senhora consente em ser avaliada como doadora viva para seu irmão? E lá estava. A coisa toda, 3 anos dela, reduzida a uma palavra numa sala pequena cheia das pessoas que me fizeram quem eu era. Olhei para baixo para minha mãe de joelhos esperando. Dei a ela as mesmas 3 palavras que ela deu para a Lia. Não é meu problema. Então para Renata, isso é um não. Coloque ele na lista. A real, a justa, onde ele espera como a criança de todo mundo teve que esperar. Onde a Lia esperou. Levantei a alça da bolsa para o ombro. Espero que ele consiga digo de coração, espero que um estranho seja mais gentil com ele do que a família dele foi com minha filha. E saí daquela sala passando por tia Carla, que não olhava para mim, e meu pai, que não conseguia. E a voz da minha mãe se partiu atrás de mim em sons que não faziam palavras mais. Não corri, nunca corri daquela família uma vez. Só caminhei no meu próprio ritmo para fora pelas portas automáticas para uma manhã de julho, que tinha virado luz do dia enquanto estávamos lá dentro, e pela primeira vez em 3 anos, o peso que carregava desde uma sala de hospício mudou. Não sumiu, nunca sumiria, mas carregado diferente porque finalmente entendi que não tinha recusado salvar meu irmão. Tinha recusado deixar eles decidirem mais uma vez que a vida da minha filha era a barata. Aqui está como terminou. As partes que importam. O Tadeu viveu. Um fígado veio pela lista 6 dias depois de um estranho. Do jeito justo. Do jeito que toda outra família tem que esperar. Do jeito que a Lia esperou. Ele passou pela cirurgia. Da última vez que soube, estava sóbrio. Alguns meses depois, um dia de cada vez num apartamento alugado porque a casa tinha ido. O leilão judicial fechou no outono. Estranhos moram nela agora. Espero que sejam gentis com ela. Não é culpa da casa com o que foi comprada. Meus pais não perderam o Tadeu, perderam a história. Numa cidade como Mirante, a história é tudo. E no inverno, toda a congregação sabia o que Gláucia e Raul tinham feito com o fideicomisso de uma criança morrendo. Porque tia Carla tem boca grande e uma consciência que apareceu 3 anos atrasada. Minha mãe parou de ir no supermercado, onde costumava se gabar. Essa é a sentença dela. Viver dentro da verdade na cidade que finalmente ouviu em voz alta. Fui para contato zero, não com um discurso. Só parei de atender do jeito que você cancela uma conta por um serviço que nunca uma vez foi entregue. E o dinheiro voltou real por real das paredes da Rua das Mangueiras para o Fundo Lia Ventura. A primeira família que ajudamos foi a da Carla, a mulher da ala cujo menino Rafa precisava do ensaio que custava mais do que ela ganharia em 3 anos. Liguei eu mesma. Consegui ser a voz do outro lado da linha dizendo sim. O sim que ninguém nunca disse para mim. Ela chorou tanto que não conseguia falar. E eu conhecia aquele choro exato porque tinha feito uma vez sozinha num laptop à meia-noite para estranhos. O Rafa está em remissão. Desenhou um cartão de agradecimento para o fundo. É uma casa com uma porta amarela gorda. Enquadrei o desenho da Lia. Está pendurado no escritório da fundação agora, baixo na parede na altura dos olhos de uma criança, onde famílias na pior semana da vida podem ver enquanto esperam. Nós duas na janela sorrindo para quando eu melhorar. Se você chegou até aqui comigo, se alguma parte disso vive na sua própria família, num sofá onde você já sentou, num não que recebeu quando mendigava por um sim, vou te pedir uma coisa, e não é um curtir ou comentário, embora você seja bem-vindo a deixar os 2. Vai encontrar quem sua família chama de não realmente um de nós, e seja a pessoa que decide que eles são. Essa é a única vingança que algum dia valeu alguma coisa. É isso.
As pessoas perguntam se me arrependo de recusar meu irmão, de quebrar a família, de dizer aquelas 3 palavras frias enquanto minha mãe estava de joelhos no chão do hospital. Não, porque minha mãe passou 35 anos medindo quem era realmente um de nós. E nunca entendeu que a medição era a crueldade. A Lia nunca foi um deles. Era minha. E isso sempre foi.